Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero te convidar para a nossa aula de número 53. Isso, aula de número 53 da obra O Livro dos Médiuns, obra basilar, como eu sempre tenho dito, para nos ajudar a compreender os fenômenos mediúnicos, os fenômenos espirituais, obra indispensável. Bom, na aula de hoje, aula de número 53, estamos na segunda parte, capítulo 5, com relação a. Estamos estudando as manifestações físicas espontâneas e estamos vendo o fenômeno para lá de misterioso, né, do transporte. Que é o transporte. Você tem um objeto aqui, um tipo de mediunidade que faz esse objeto desaparecer daqui e reaparecer em outro lugar, ou seja, ele é teletransportado. Acho que na época não havia esse termo. Hoje em dia seria teletransporte, transporte à distância. Bom, nós ficamos então na aula passada no item 99. Eu vou até revisar aqui, ó. No item 99, Allan Kardec escreve o seguinte: este fenômeno oferece uma particularidade bastante singular, e é que certos médiuns não o obtêm senão no estado sonambúlico, ou seja, o fenômeno além de complicado, além de complicadíssimo, além de raríssimo, nós já vimos em aulas predecessoras as dificuldades de realização desse fenômeno. E aqui Kardec já está lembrando, e ele lembra porque ele participou de eventos de demonstração desse fenômeno, ou seja, ele viu objetos sendo teletransportados ou transportados, como queiram, e ele viu nos seus estudos que certos médiuns só conseguiam realizar ou contribuir nessa fenomenologia no estado sonambúlico. E aí, agora, eu acho que eu falei isso na videoaula passada, eu convido a você que não está ainda muito afinizado ou familiarizado com a questão do sonambulismo, vai lá no Livro dos Espíritos, no capítulo que o título do capítulo é Emancipação da Alma, ou Estados de Emancipação da Alma. Lá tem uma boa explicação sobre o fenômeno do sonambulismo, ou muitas vezes o termo utilizado é sono magnético. Então vai lá dar uma olhada que vale a pena, tá? Outra coisa que eu faço questão de lembrar também é que se você está chegando aqui nesse vídeo e não viu os vídeos anteriores, pare de assistir esse vídeo agora e reveja lá os vídeos, acho que a partir do 50º vídeo, a partir do vídeo 50, dá uma olhada, porque senão você vai ficar meio que perdido aqui nesse vídeo. Então Kardec lembra que muitos médiuns aqui, muitos médiuns, né, para a efetivação desse fenômeno, né, o fenômeno do transporte, eles precisavam estar no estado sonambúlico. E Kardec ainda afirma que isso se explica facilmente. E ele explica assim, ó, o Kardec. Há no sonâmbulo um desprendimento natural, uma espécie de isolamento do espírito e do perispírito, que deve facilitar a combinação dos fluidos necessários, ou melhor, das energias necessárias. E hoje nós sabemos que o perispírito como ele é esse campo energético, né? No estado sonambúlico, esse campo ele é mais excitável, ele é mais ressonante, por assim dizer, e que aí realmente pode facilitar, né? Deve facilitar, aliás, Kardec afirma que facilita para alguns médiuns o concurso desse fenômeno. Tal é o caso dos transportes dos quais fomos testemunhas, né? Lembrando que eu falei agora há pouco que Kardec testemunhou a confecção desses fenômenos. Né? As questões seguintes, que é o que nós vamos começar a estudar agora, né? As questões seguintes foram endereçadas ao espírito que os havia produzido, mas suas respostas, por vezes de sua insuficiência, nós as submetemos ao espírito Erasto,
muito mais esclarecido do ponto de vista teórico e que as complementou com observações muito mais completas, muito mais coerentes. Um é o artesão, né, que é o espírito que proporciona o fenômeno, né? O outro é o sábio. E a própria comparação dessas duas inteligências é um estudo instrutivo, porque prova que não basta ser espírito para tudo compreender. Olha que coisa linda. Olha que advertência. Não basta ser espírito para tudo compreender. Que coisa interessante, que coisa muito que aprender, né? Muito que aprender, né? Enfim, vamos nós aqui, ó. E aí, a partir de agora, os questionamentos que foram feitos ao espírito que participou do fenômeno do transporte e as respostas, que ora é dele, né, como ficou claro, ora é do espírito Erasto. Então, primeira pergunta. Rogo-vos nos dizer por que o transporte que fazeis não se produzem senão no sono magnético do médium. Lembrando, né, na nossa introdução, que muitos médiuns precisavam estar no estado sonambúlico. A resposta que o espírito deu foi a seguinte: isso se prende à natureza do médium. Os fatos que produzo quando o meu está dormindo, poderia igualmente produzi-los no estado de vigília com um outro médium. Perfeito, perfeito. Aqui está o espírito dizendo, não é sempre que é necessário o sonambulismo, não. Para esse médium em particular, foi necessário o sonambulismo. Já para outros, ele pode estar no estado de vigília. Muito interessante. Segunda questão, né? Segunda pergunta. Por que fazeis esperar tão longo tempo o transporte de objetos? E por que excitais a cobiça do médium, irritando seu desejo de obter o objeto prometido? Esse tempo me é necessário a fim de preparar os fluidos, né, ou energias, que servem para o transporte. Quanto à excitação, não é frequentemente senão para divertir as pessoas presentes e a sonâmbula. Estranho, né? Tanto é que aqui tem uma nota do Erasto, né? O Erasto diz o seguinte: o espírito que respondeu não sabia mais, não se rende conta do motivo dessa cobiça que aguilhou-a instintivamente, sem compreender-lhe o efeito. Crê divertir, ao passo que, em realidade, provoca, sem disso se aperceber, uma maior emissão de fluidos, né, ou energia. É a consequência da dificuldade que o fenômeno apresenta. Dificuldade sempre maior quando não é espontânea, sobretudo com certos médiums, né? Bom, para que fique bem claro, se não tiver ficado claro o seguinte, né? A pergunta foi, né? Por que o transporte que fazeis não se produzem senão no som... Aliás, perdão, essa foi a primeira. Por que fazeis esperar tão longo tempo o transporte de objetos? E por que excitais a cobiça do médium, irritando seu desejo de obter o objeto prometido, né? Então, o espírito que realiza, né, esse processo, ele falou que é mais ou menos assim, não, é uma maneira de divertir, é uma maneira enfim, de ganhar tempo, ficou claro com isso, né? Já o espírito Erasto, com mais ciência, né, com mais técnica, falou que não, é uma coisa energética, o fenômeno é complicado, gente, já vimos isso noutras questões, né? Vide as aulas anteriores. O fenômeno é complexo, exige a manipulação de muitas energias, né, que eles chamam de fluidos, mas são energias, daí o tempo mais longo, às vezes o tempo muito longo necessário para a realização desse fenômeno, ou seja, não é um fenômeno qualquer, não é um fenômeno ordinário, é um fenômeno especialíssimo. E Erasto tenta nos passar essa ideia, né, desse fenômeno bem especial. Bom, continuando aqui. Terceira pergunta. A produção do fenômeno prende-se à natureza especial do médium e poderia se produzir por outros médiums com mais facilidade e prontidão?
Resposta, né, que o espírito dá. A produção do fenômeno prende-se à natureza especial do médium e não poderia se produzir senão com naturezas correspondentes, pela prontidão, o hábito que adquirimos correspondendo frequentemente com o mesmo médium nos é de grande socorro. Aqui, com relação a essa pergunta, né, de certa forma já vimos anteriormente, né, haja vista que está claro que não são todos os médiuns, é um tipo de mediunidade muito especial, muito rara, portanto, muito claramente necessita do concurso de médiuns especiais, aliás, especialíssimos. Quarta questão, né? Quarta pergunta. A influência das pessoas presentes contribui com alguma coisa? Resposta. E olha que já vimos isso no itens anteriores. Quando há incredulidade, oposição, podem nos incomodar muito. Gostamos bem mais de fazer nossas provas com os crentes e pessoas versadas no espiritismo. Mas não quero dizer que a má vontade poderia nos paralisar completamente. É aquela coisa, né, gente? Psicosfera, o ambiente, quando existem pessoas que querem ajudar, que querem colaborar, que são positivas para o fenômeno, claro que o ambiente torna-se mais o ambiente se torna mais cordato, né? Se é que se pode usar esse termo, o ambiente se torna mais propício. Acho que a palavra melhor é essa. O ambiente se torna mais propício para a realização do fenômeno. Mas o Espírito deixou claro que não vai travar. Se você tiver as pessoas lá que não acreditam, que estão zombando, não vai travar por causa disso, não. Até porque a dúvida sincera é bem-vinda, né? Não é você ser leviano, não. Já apostar que aquilo ali é um embuste, não. Mas a dúvida é natural e você ter uma dúvida séria, uma dúvida muito justificada, é algo muito bom mesmo. Pois a dúvida sincera, isso é pureza. Faz necessário que assim seja. Bom, quinta pergunta. Onde fostes buscar as flores e os confeitos que transportastes? Aí foi um evento, né, onde ele transportou flores e confeitos. As flores apanho-as nos jardins, onde me aprazem. E os confeitos, né? A sexta pergunta. O confeiteiro terá se apercebido de sua falta, né? Porque, então, né? E os confeitos? O confeiteiro terá se apercebido de sua falta? Resposta: apanho-o onde quero. O confeiteiro nada notou, porque coloquei outros em seu lugar. Isso levanta muitas questões, né, gente? Eu acho que levanta muitas questões, inclusive questões éticas, né? Morais, claro, e éticas. Talvez seja por isso que uma das razões, claro, mas aí numa contingência muito moral e ética, não é à toa que esse fenômeno ele é raríssimo, né? Porque se você pode transportar, você pode retirar de um lugar flores e confeitos, você poderia tirar dinheiro de um cofre, tirar uma joia de um cofre, tirar pertences das pessoas, pertences às vezes valiosos. Tá vendo que a coisa aqui não é... Olha o que o Espírito fala com relação ao confeito. Eu tirei, mas coloquei outros no lugar. Pelo menos ele restituiu, né? E colocou outros, mas esses outros foi da mesma natureza? Percebam que a questão não é simples. Olha a questão número 7. A pergunta número 7, aliás. Mas os anéis têm um valor. Onde os tomastes? Observe que já teve anel aí transportado, que é uma joia, né? Pode ser uma joia. Mas os anéis têm um valor. Onde os tomastes? Isso não prejudicou aquele de quem os tirastes? Excelente pergunta. Olha a resposta. Apanhei-os em lugares desconhecidos a todos, de maneira que ninguém possa ter algum prejuízo. É meio vago, né? Como assim? Na verdade, você tirou algo que não lhe pertencia. Bom, isso é complicado. Tanto é que aqui cabe uma nota do Erasto. O Erasto interveio aqui, ó.
Creio que o fato, palavras do Erasto agora, creio que o fato está explicado de um modo insuficiente em razão da capacidade do espírito que respondeu. Sim, pode nisso ter causado um mal real. Olha, o Erasto, um espírito mais consciente, um espírito mais responsável até. Olha a resposta dele. Sim, pode nisso ter causado um mal real. Mas o espírito não quis passar por ter subtraído alguma coisa. O espírito não quis passar por ter subtraído alguma coisa, entendeu, né? Um objeto não pode ser substituído senão por um outro objeto idêntico, da mesma forma, do mesmo valor. Consequentemente, se um espírito tinha a faculdade de substituir um objeto com o que toma, não teria motivos para tomá-lo e deveria dar aquele que serve para substituir. Gente, que lógica, que raciocínio puro, verdadeiro, realmente. Se esse espírito pegou o confeito e colocou outros no lugar, então para que ele tirou lá do confeiteiro? Por que não já tirou esses de outros lugares que ficou no lugar do que ele tinha tirado do confeiteiro? Ó, tem muito o que pensar aí, né? Não é à toa que é Erasto que está respondendo que está nos ajudando a preenchendo essas lacunas, que aqui no caso é de cunho moral, é de cunho ético, inclusive. Estamos falando, inclusive, da possibilidade de furto. Sim, Erasto deixou claro isso aqui. Bom, 8ª pergunta. É possível trazer flores de outro planeta? E aí o espírito responde, não, isso não é possível. Aí fizeram essa mesma pergunta a Erasto. Outros espíritos teriam esse poder, né? Essa mesma pergunta, só que outros espíritos conseguiriam? E Erasto responde, não, isso não é possível em razão do meio ambiente. De novo, uma resposta muito lógica. Gente, uma flor é um organismo vivo, é um ser vivo. Como é que você vai trazer uma flor de outro planeta para cá? É outra atmosfera, é outro meio ambiente, é outro... E, aliás, que outro planeta que tem flores, que nós não conhecemos nenhum ainda? Claro que podem existir, sem dúvida alguma, mas é por isso que tanto o espírito que deu a resposta, né? Aliás, que participou do fenômeno como Erasto, são logo categóricos. Não, isso não é possível. E muito lógico, a resposta de Erasto foi muito lógica mesmo. Nona pergunta. Poderias transportar flores de um outro hemisfério, dos trópicos, por exemplo? Resposta. Desde o momento que estejam na Terra, eu o posso. Naturalmente. 10ª pergunta. Os objetos que transportastes, poderias fazê-los desaparecer e trazê-los de volta? Resposta natural, né? Assim como os trouxe, posso levá-los à minha vontade. Tranquilo, né? Bem natural mesmo. 11ª pergunta. A produção do fenômeno de transporte causa-vos alguma dificuldade, um embaraço qualquer? Não nos causa nenhuma dificuldade quando para isso temos permissão. Poderia causar-nos, e muito grande, se quiséssemos produzir estes fenômenos sem estarmos para isso autorizados. Como assim? Quem autoriza? Tem uma ordem de espíritos que aí ficam monitorando esse tipo de fenômeno? Estranho, né? Mas tem uma nota do Erasto aqui, ó. Nota do Erasto. Não quer admitir sua dificuldade, embora seja real, uma vez que está forçado a fazer uma operação, por assim dizer, material. Então, não é que haja permissão ou não. O espírito aqui, notadamente ainda dotado de vaidade, de orgulho, né, diz que precisa de permissão, né? Então é muito cômodo quando você não consegue fazer uma coisa, ao invés de ter a hombridade de dizer, não, isso eu não consigo, isso eu não posso, isso eu não sei como fazer, o ego, né, manda a pessoa dizer, não, é porque para isso eu preciso de permissão e não a obtive. Ou seja, eu posso, só não tive permissão.
Percebam como Erasto é muito preciso e como ele é bem direto. Erasto não engana, ele diz as coisas como são e como há o que aprender, né? Como há o que aprender. 12ª pergunta, né? Quais são as dificuldades que encontrais? Nenhuma outra a não ser as más disposições fluídicas que podem nos ser contrárias. Contributos energéticos, né? Erasto deixou claro na pergunta anterior, na pergunta de número 11, não é só a disposição da energia, não é só a manipulação da energia, é o espírito saber como fazer também. E é ter hombridade, é ter honestidade, né, de dizer, não, eu não sei. Como quando alguém lhe faz uma pergunta, se você não souber a resposta, seja honesto com a pessoa, diga, não, eu não sei. Vou pesquisar até, se você se dispuser a isso, vou pesquisar, vou estudar, mas agora eu não sei a resposta. Posso lhe dizer depois, mas agora eu não sei. É isso, né, gente, a questão do orgulho, né, do... Minha Nossa Senhora. Mas é interessante para saber que quando nós desencarnamos, continuamos o que somos, né? Não é porque você desencarnou porque o espírito vira santo, não é porque você desencarnou porque agora sabe de tudo, só porque é espírito. Olha o que Kardec diz lá no começo, né? Olha, não é porque você é espírito que agora sabe tudo. Gente, eu acho que vamos parar por aqui, já tem muito o que estudar, muito o que refletir, não é? Então, beijo no coração de todas e todos, amemo-nos como Jesus nos amou e cuidem uns dos outros, isso é fundamental. Até a nossa próxima videoaula. Tchau.